É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, essa oportunidade maravilhosa que nós temos de meditar na Palavra de Deus, seguir a orientação da Palavra, escutar aquilo que Deus tem para falar a cada um de nós. E eu quero dizer para você, Deus quer falar ao seu coração nesse dia, a partir da Palavra, a partir da meditação, do entendimento que o Senhor nos dá das Escrituras. Nós hoje vamos fazer o estudo, e você pode anotar aí no seu caderno de estudo bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Lembrando que nós estamos nessa nova temporada da Bíblia do Meu Dia a Dia, fazendo exatamente Atos dos Apóstolos. Então, capítulo 1, versículos de 15 até o 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, ou melhor, capítulo 1, versículos do 15 ao 26. Vamos rezar? Porque para nós entendermos a palavra, nós precisamos ser iluminados pelo Divino Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O texto é Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15 ao 26, a eleição de Matias. Naqueles dias, estava reunido um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, na Escritura anunciou acerca de Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ele comprou um campo com o salário da iniquidade, mas caiu morto e de bruços, arrebentado pelo meio, espalhando-se todas as suas entranhas. O fato se tornou conhecido de todos os habitantes de Jerusalém. Por isso aquele campo chama-se, na língua deles, Éceldama, isto é, campo do sangue. De fato, no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e ainda que outro receba o seu encargo. É necessário, portanto, que dentre os homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu no meio de nós, a começar pelo batismo de João, até o dia em que foi elevado do meio de nós, um deles se junte a nós para ser testemunha da ressurreição. Apresentaram então dois: José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Mostra-nos, versículo 24, em seguida fizeram esta oração: Senhor, Tu conheces os corações de todos, mostra-nos qual destes dois escolhestes para ocupar neste ministério o apostolado, o lugar que Judas abandonou para ir ao lugar que lhe cabia. Tiraram então a sorte entre eles, e a sorte caiu em Matias, o qual foi acrescentado ao número dos 11 apóstolos. Esse texto dos Atos dos Apóstolos, ele nos traz algo importante de nós percebermos. Primeiro, que era necessário escolher o 12º apóstolo, até mesmo por causa das 12 tribos, nessa referência do novo Israel. Então, Judas não havia acolhido a misericórdia de Deus, não que não tivesse solução para a vida dele, mas Judas entrou naquilo que é um pecado contra a esperança, o desespero, a desesperança. E o que isso quer dizer dentro da doutrina da igreja? É quando a gente acredita que aquele pecado que a gente cometeu não tem mais salvação. E isso é um pecado contra a esperança. Judas se desesperou, não conseguiu entender que era possível ser salvo. Diferente de Pedro, não é verdade? Pedro, quando Jesus olha para ele, depois de tê-lo negado pela terceira vez e o galo cantou,
Pedro se depara com o olhar misericordioso de Jesus e chora amargamente arrependido. Judas, infelizmente, não acolheu a misericórdia a partir desse desespero. Não ceda a esse sentimento, eu já digo para você, a misericórdia de Deus ela é eterna e como vai dizer a Sagrada Escritura, nós temos uma graça, aquilo que está lá nas Lamentações de Jeremias no capítulo 3, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, se você se sente hoje num estado assim, eu acho que não tem perdão para o que eu fiz, tem sim. Deixa Jesus olhar para você, deixa Jesus tocar no seu coração. E aí Pedro vai narrar o que aconteceu com Judas, infelizmente vai trazer o texto sagrado e aqui nós já vemos a liderança de Pedro, apacenta a minha igreja. Aqui, depois da ascensão, Pedro já assume o papel dele. Você como pai tem assumido o seu papel, você como mãe, no seu trabalho, naquilo que você faz, você como filho, nas obrigações que você tem. Pedro foi escolhido, Pedro foi eleito o chefe da igreja e ele se levanta como chefe da igreja. Era necessário que fosse escolhido um outro apóstolo. E aí, aqui está o critério. Precisa ter vivido o ministério público de Jesus. Ter sido testemunha desde o batismo de João até a morte do Senhor, a ressurreição dele e a ascensão. Para quê? Para ser testemunha da ressurreição. E o que eles fazem? Eles rezam e aí depois eles lançam uma sorte, que era uma prática religiosa de entender qual era a vontade de Deus. Esses dias eu viajei com uma pessoa e ele disse para mim, a escolha de Matias, e olha que é um cristão, não um católico, mas aí ele falou assim, o apóstolo mesmo é Paulo. Eu falei, opa, você está errado. A vontade de Deus claro, Paulo é apóstolo, escolhido, eleito, não conviveu, não está dentro do critério. Dentro do critério é Matias, o escolhido. Mas a mensagem de Deus para hoje, o que Deus quer falar comigo e com você? Eu volto a dizer, o Monsenhor Jonas diz que vai ter texto da Sagrada Escritura que não tem ordem, promessa e princípio eterno, mas tem mensagem. E aqui eu gostaria de destacar algo importante. Já disse para você, e gostaria agora de dizê-lo mais uma vez, não se desespere diante das suas realidades de fraqueza e pecado. Busque a misericórdia, busque a confissão. Mas algo aqui é importante ser dito e eu quero anotar como mensagem de Deus. Tudo o que eu fizer deve ser feito em espírito de oração. O que isso quer dizer para mim e para você? João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Eles consultaram a Deus, eles oraram para saber qual era a vontade de Deus. Eu quero desafiar você que está fazendo o estudo bíblico, a Bíblia no meu dia a dia, nessa nova temporada em Atos dos Apóstolos. Nós não podemos fazer nada sem Deus. As decisões que você precisa tomar, a educação dos seus filhos, aquilo que são as realidades próprias do dia a dia, sem mim nada podeis fazer. Em seguida fizeram essa oração, Senhor, Tu conheces o coração, os corações de todos, mostra-nos qual destes dois escolheste para ocupar o ministério e o apostolado. Não foi por simpatia, foi por vontade de Deus. O lugar que Judas abandonou para ir ao lugar que ele cabia, mostra-nos, revela-nos. Senhor, qual é a sua vontade? O Senhor quer que eu compre essa realidade material? O Senhor quer que eu dê esse passo? O Senhor quer que eu faça esse trabalho? Como que o Senhor quer? Tudo ser feito na presença de Deus. Tudo ser feito em oração. Senão, meus irmãos, a gente pode falhar, a gente pode se machucar, a gente pode machucar outras pessoas, depois a gente pode até mesmo querer colocar a culpa em Deus, porque também, para que a gente viva tudo em oração, a gente precisa esperar o tempo. Talvez Deus não mostrou, não falou ainda no nosso coração aquilo que Ele quer, aquilo que é a vontade, e a gente precisa esperar. Você jovem, a faculdade, é essa mesma a faculdade? Quantas pessoas, às vezes, a gente vê se perdendo por aí nessa realidade intelectual, né? Eu quero fazer essa faculdade, vai, começa e para, não é essa. Aí desiste. Vamos perguntar para Deus, no seu relacionamento, você que se sente chamado ao matrimônio, não é? Está namorando alguém, Deus, é essa pessoa mesmo que o Senhor tem para mim? A gente quer dar o passo para o
o noivado. Deus, é o matrimônio, antes até mesmo de começar um relacionamento. Senhor, qual é a minha vocação? Você jovem que está se perguntando qual é a sua vocação, é a vida religiosa, os rapazes, o sacerdócio, é o matrimônio, é uma vida consagrada numa comunidade. Tudo nós precisamos fazer em oração. Eu volto a dizer e repetir, porque se encaixa aqui dentro da experiência apostólica. Sem mim, nada podeis fazer. Eles estavam obedecendo, eles estavam exatamente fazendo o que Jesus queria que eles fizessem. Não é? Assumir o nosso lugar como Pedro assumiu, escutar a Deus como eles escutaram. Eram 120 pessoas que estavam ali reunidas, diz o texto dos Atos dos Apóstolos. Era necessário que fosse ocupado aquele espaço vazio deixado por Judas. Existia um critério: quem caminhou com Jesus desde o batismo até a ascensão, para ser testemunha da ressurreição. Mas eles não fizeram. Talvez o outro, né, o José, chamado Barsabás, tivesse mais qualidades, fosse mais expressivo do que Matias, mas foi Matias que o Senhor indicou. Foi Matias que o Senhor mostrou ao coração deles que deveria ser o escolhido. E a oração, para que a gente tenha o discernimento, né, possa discernir aquilo que é a vontade de Deus, ela precisa passar pela escuta, pelo silêncio, por observar aquilo que Deus realmente quer da nossa vida. Então a mensagem de hoje é essa: tudo que nós fizermos deve ser feito em espírito de oração. Tudo que eu fizer a partir de agora vai ser aplicado na minha vida pela oração. Sem mim, nada podeis fazer, porque aí sim nós teremos a garantia da vontade de Deus. Ele falará com você. Faça essa experiência. E é assim que nós queremos experimentar. Viver a palavra que nos conduz à oração, à experiência com Deus. Ela nos faz olhar para o Senhor, olhar para o testemunho dos apóstolos, olhar para tudo aquilo que eles viviam, para que nós, por esse testemunho, agora sim, diante do Senhor, peçamos a Ele essa mesma graça. Existe um valor do reino, Senhor, um valor do reino hoje expresso na realidade do texto que nós refletimos, meditamos. A realidade do reino, o valor do reino, é aquilo que o Senhor ensinou a partir de João capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Mas, Senhor, muitos de nós, por conta do barulho do mundo, por conta das informações na nossa mente, aquilo que ficou registrado na nossa memória visual, auditiva, tantos barulhos, Senhor, aos quais nós estamos submetidos em todos os dias e momentos da nossa vida, até mesmo, Senhor, as imagens do celular, as informações que vão nos chegando, muitas vezes nos distraem. Mas eu quero pedir ao Senhor, nessa oração, junto com os meus irmãos e as minhas irmãs que foram tocados por essa palavra, que em primeiro lugar, o Senhor não nos deixe cair na desesperança, no desespero, como foi com Judas. Ele desesperou da sua misericórdia. Coloca no coração de cada um de nós a certeza da sua infinita misericórdia que nos toca. E que o seu amor e o seu perdão vence qualquer realidade de pecado que nós tenhamos cometido a partir do nosso arrependimento sincero, decidido diante do Senhor. Mas agora, Senhor, faz uma purificação na nossa mente, na nossa visão, na nossa audição, na memória, naquilo que ficou registrado, toda a aceleração que muitas vezes nós vivemos e a dificuldade que nós temos de escutar. Faz com que nós sejamos capacitados pelo Seu Espírito a escutar. E a partir de agora, a partir do dom da escuta que o Senhor confere a nós, e eu peço isso, conceda-nos o dom da escuta, para que nós consigamos escutar qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. O Senhor tem direção, o Senhor tem a manifestação da sua vontade, mas é preciso que eu e os meus irmãos paremos diante do Senhor para escutá-lo e esperemos, Senhor Deus, aquilo que é a direção que o Senhor tem para a nossa vida. Não nos deixe caminhar mais pela nossa cabeça, não nos deixe caminhar mais pela nossa vontade. Nós te damos liberdade agora, Senhor, de nos conduzir em cada passo
na sua santa vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E é essa a bênção da palavra de Deus na nossa vida. Essa palavra que vai fazendo esse movimento, vai nos tirando daquela situação de conforto que muitas vezes nós estamos. E essa palavra que vai nos orientando e determinando cada passo que nós devemos dar. Sem mim, nada podeis fazer. Hoje, o testemunho dos apóstolos nos leva a consultar o Senhor em todas as realidades da nossa vida. E eu desejo isso do fundo do coração, que você viva a partir de agora, ainda mais, a dinâmica da escuta de Deus. Eu quero pedir que Ele abençoe você e a sua família, e eu te espero no próximo programa. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.